meeting is being recorded. Bom dia, pessoal. Bom dia, Márcia. Bom dia, Luiz Carlos da Rocha, advogado. Bom dia, Marcos Paulo Campos, professor. Bom dia. Bom dia. Cara, bom dia. Rocha, para de olhar o celular e responde bom dia, Rocha. Bom dia, já cumprimentei. Olha aqui, um absurdo a coisa do Morro do Alemão, como sempre é, né? A polícia brasileira, olha, não é só Rio de Janeiro não, tá? O Rio de Janeiro se destaca porque quando acontece, eles saem matando de monte, né? 10 é pouco, né? Mas a polícia mata os brasileiros em todo o território nacional, a gente sabe disso, né? Isso aí é algo vergonhoso, é algo absurdo, né? Eu fico pensando o seguinte, ô Rocha, né, você que é muito amigo do ex-presidente Lula, né, se ele vai comprar essa briga. A polícia, né, esse negócio de colocar câmeras, né, na frente, né, da farda deles, e isso daí fez com que diminuísse os assassinatos, onde isso foi estabelecido, e a morte de policiais também. Eu odeio centralização, mas em algumas situações eu tenho que admitir que pode ser a única solução. Eu fico pensando se não seria o caso de ter uma legislação federal que obrigasse as polícias de todos os estados a usar tais câmeras. É uma bola que eu levanto aqui. Eu penso que a tendência vai ser essa, né? Os países mais desenvolvidos, mais preocupados com essa questão da segurança pública e com os direitos humanos, porque a polícia é um vetor de violação dos direitos humanos no mundo todo, né? Parece que é uma coisa do ser, eu não entendo de psicanálise, não é a minha praia, mas parece que o cara, quando coloca uma farda, certo? Ele se sente autorizado, desde o guardinha de quarteirão, né? Que a gente chama, se mete numa autoridade, e sai, de vez em quando, fazendo bobagem. A gente vê a violência da polícia americana, de vez em quando, né? Também, quando tem manifestação em Portugal, na Espanha, na Alemanha, não é diferente, a polícia vai. Então, a questão é, quem é que... Mas espera aí, Rocha, vamos lembrar o seguinte, você mencionou vários países, mas a polícia não mata os seus concidadãos sistematicamente. Veja só, uma situação nos Estados Unidos, uma situação de confronto direto entre o policial e o bandido, mata. Mas não é o que acontece aqui no Brasil. Você entra nos locais onde moram as pessoas mais pobres e sai matando. Morreu agora, foi morta agora uma mulher de 50 anos de idade, estava num carro. Não, você tem, assim, o policial americano, quando pisa no pescoço de uma pessoa, ele não está em combate, ele está matando, é um assassinato, né? Isso não é incomum. Eu estou me referindo a isso. Então, a farda dá às pessoas despreparadas um nível de autoridade que elas não sabem manejar. Ô, Rocha, mas uma coisa é o seguinte... Quando você migra para um país como o Brasil, é nesse ponto que eu vou chegar, quando você migra no Brasil, esse defeito, certo, da autoridade, que tem em todo lugar, aqui fica terrível, porque a ideologia que move a polícia, certo, nós não conseguimos mexer nela. Nós reconquistamos a democracia, derrotamos a ditadura, a polícia militar continua como uma força auxiliar das Forças Armadas, isso é um absurdo, não tem cabimento, o Brasil não está para entrar em guerra em lugar nenhum, não tem a menor perspectiva disso, não tem razão nenhuma para a polícia militar ser força auxiliar das Forças Armadas, né? E aí a educação acaba tendo um papel importante, porque as Forças Armadas trabalham com a lógica do inimigo, certo? Eles são preparados para enfrentar um inimigo. Toda a doutrina, toda a preparação deles é para enfrentar um inimigo. A polícia militar, não. A polícia militar não vai enfrentar nenhum inimigo, certo? Ela atua dentro do território nacional. Ô, Rocha. Eles vão para esses confrontos, Alberto, quando eles vão para esses confrontos, sobem o morro, eles sobem o morro para combater um inimigo, certo? E ali não existe inimigo, certo? Ali existe alguém que descumpriu a lei, cometeu um crime, que a polícia tem que ir lá e capturar e fazer cumprir a pena, se estiver condenado, ou prender, se tiver que prender. É esse o problema. Então, quando você trata o brasileiro, cidadão, como inimigo, acontece isso. Então, desde que eu me conheço por gente, existem essas operações no Rio de Janeiro. A polícia vai e sobe um morro, mata um monte de gente, mata inocente, não tem nenhuma operação dessa que não morre uma pessoa inocente. Não tem nada a ver com a história.
Aí a polícia depois vai embora, desaparece, aí lá a comunidade continua na mão dos milicianos, dos bandidos, e não muda nada. Essas operações são absolutamente inúteis. Elas não deveriam acontecer. O ministro Fachin tem toda a razão quando ele proíbe. Não tem que acontecer. Ô, Rocha, agora deixa eu botar... Peraí, Márcio, eu sei que você quer falar. Ô, Rocha, deixa eu botar a mão no acumbu, que é o seguinte, a ideologia que rege isso, tem lá o Fórum João Mendes, em São Paulo. João Mendes escreveu, sei lá, no início do século XX, 1930, um compêndio, né, de direito penal. A doutrina que move envolve o mundo advocatício, envolve o mundo jurídico, não é só da polícia, não. Tá? Não vamos colocar a polícia sozinha nisso, não. A doutrina é o seguinte, que o Estado tem que tutelar a sociedade. Essa doutrina. O sistema jurídico brasileiro foi feito para proteger o Estado contra a sociedade. Marcos Paulo sabe disso, porque os sociólogos brasileiros estudam isso. Esse é o grande problema da ideologia. É que ali o seguinte, polícia, juízes, procuradores estão defendendo o Estado, o governo, contra uma sociedade que precisa ser tutelada, que é uma sociedade de imbecis, né? Uma sociedade que precisa ser guiada, né? Esse é o grande problema disso aí. Sim, mas é consequência essa ideologia do inimigo que forma as polícias, certo? É consequência disso que você está falando, entendeu? A história de que o problema social é um problema de polícia, né? E que é uma inversão, né? A polícia não existe para proteger o cidadão, ela existe para proteger o Estado contra o cidadão. Então, esse é o problema todo, por isso que morre muita gente, né? Agora, o Rio de Janeiro tem uma particularidade, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, não tem essas operações que matam 18 pessoas. Não existe isso aqui. Certo? Eu acho que no Rio Grande do Sul também não tem, em Santa Catarina, muito menos. Né? Isso é uma coisa muito particular do Rio de Janeiro, porque tem territórios que o Estado não controla e quem controla são os bandidos, os milicianos. Isso é uma realidade muito, muito particular do Rio de Janeiro. Né? E lá, então, portanto, essa questão da ideologia do inimigo, né? Da polícia se impor pela violência e pelo medo, que é a forma mais errada da polícia atuar, acontece lá. E não muda nada, é absolutamente inútil. É melhor deixar o morro, me atrevo a dizer que é melhor deixar um morro lá com os milicianos e com os bandidos, que morre menos gente. Certo? É absurdo isso aí. Rocha, mas pelo que está falando, a polícia militar é uma polícia que é a mais responsável do que a polícia civil por isso. Então, uma alternativa, não vou dizer a grande alternativa, porque o Alberto tem razão, a gente precisa mudar a maneira como as pessoas olham essa relação da polícia com a sociedade. Mas uma alternativa não seria a eliminação da polícia militar ou a absorção dos policiais militares como policiais civis, porque tem alguns estudos que mostram que realmente a polícia militar mata mais do que a polícia civil. Vale a pena você aqui chamar a atenção para o pessoal, você do Rio Grande do Sul. Aí, no Rio Grande do Sul, vocês não chamam polícia militar, vocês chamam brigada, né? Vamos dizer assim, aqui no Sul, eu estou sendo genérica, aqui no Sul, eu acho que é razoavelmente respeitada, tá? A brigada militar. Mas, assim, fui olhar um pouquinho de dados enquanto estava falando e, realmente, a polícia militar mata mais do que a polícia civil. Será que é porque a militar é civil ou o que a gente realmente precisa é passar por um processo de reeducação desses profissionais, né? E de uma gestão em que não se façam essas coisas de entrar nos morros. Ô, Márcia, posso dizer, pega o manual de treinamento deles. Eles fazem tudo ao contrário do que está no manual. Eles não são treinados para fazer isso. Por que eles fazem isso? Porque a sociedade apoia, a sociedade aplaude. Tá? Então, e aí, o que vai acontecer? Põe uma lupa aí. O policial que mais matou gente lá, eu não estou dizendo que vai acontecer particularmente agora, mas acontece com frequência. É condecorado no batalhão. Por bravura, ele é condecorado. A condecoração tem a ver com apoio social. A condecoração não é feita descolada da realidade. Marcos Paulo, menciona aí a atuação da polícia no Ceará.
porque a Márcia mencionou o Rio Grande do Sul, né? O Rocha mencionou, ela sai matando como sai matando no Rio de Janeiro? Ô, Alberto, a nossa experiência aqui tem muito a ver com isso que você fala. Cada governador aqui no Ceará teve um projeto de polícia próprio, né? Cada um, quando chega ao poder, apresenta uma espécie de projeto próprio de polícia. No contexto, por exemplo, do governo Tasso Gereissati, eram as delegacias especializadas. No contexto do Cid Gomes, foi o projeto Ronda do Quarteirão. E no contexto do Camilo Santana, foi o programa de colocar o Raio, que é um batalhão especializado, em todos os municípios do estado, enfim. No caso, por exemplo, do projeto do Cid Gomes, que era o projeto Ronda do Quarteirão, que tinha a perspectiva de fazer novos concursos, uma formação diferente, polícia cidadã, era toda uma onda do Brasil até. A primeira turma de policiais novos tinha uma formação mais longa do que o que costumava ser na polícia e tinha muita aula de direito constitucional. Teve até um sociólogo que foi ser o diretor da escola de polícia. Houve uma reação imensa da corporação, muito rapidamente derrubaram o diretor, retomaram a formação anterior com pouca disciplina de direito, por exemplo, e mais curta, né? Então, há uma rejeição das hierarquias dessas corporações também à mudança. Nós sabemos que as instituições demoram a mudar, mas no caso da Polícia Militar, então, demora bastante. Agora, aqui no Ceará tem uma coisa importante, para a gente pensar o caso do Rio. Nós tivemos também uma chacina aqui, que, se não me engano, matou 16 adolescentes, entre jovens e adolescentes, né? Mas houve um processo de investigação, expulsões dos policiais, e nós estamos, nesse momento, com uma CPI na Assembleia com relação a um motim que aconteceu aqui, inclusive aquele motim onde o senador Cid Gomes foi baleado. Então, quando você tem reações institucionais, eu penso que é mais fácil o processo de controle dessa corporação, né? Do que no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde você não encontra, na verdade, você encontra o contrário. É verdade o que o Alberto falou, boa parte, eu acho que se fizer uma pesquisa agora, é capaz do governo do estado estar mais bem avaliado do que o que ele estaria antes dessa ocupação. Se não mudar essa percepção social mais ampla, vai ser difícil, porque não vai ter político que queira comprar o desgaste de mexer na ação de uma corporação poderosa, como a Polícia Militar. A do Rio é muito grande, é um dos maiores contingentes do país, e não ter o apoio da opinião pública. Aí fica difícil. Aqui, olha, o dado aqui é o seguinte, esse governador que está lá, ele já realizou várias operações dessa. O governo Castro tem 3 das 5 chacinas policiais mais letais da história do Rio de Janeiro. Então é o seguinte, ele é um projeto para ele se reeleger, porque, como o Alberto falou, há um segmento amplo da sociedade que aprova isso, né? Que acha que isso é a forma correta de combater a violência. Então, eu acho que isso é um assunto para o Congresso Nacional, não é dos governadores, né? Governador Rocha, mas a minha pergunta, você acha viável realmente o Congresso? Porque eu fico pensando, tá? O Brasil tem o federalismo, pode não ser tão descentralizado quanto os Estados Unidos, não é, mas é viável o Congresso legislar sobre isso? Essa é a minha pergunta. Tá? E, veja só, a princípio, eu gostaria que cada estado se virasse, né? Eu acho assim, a maneira de você melhorar, né, as elites locais é dando responsabilidades para ela, né? Eu concordo, você outro dia ficou ironizando o Weber. No texto de Weber, Parlamento e Governo na Alemanha Reconstruída, ele diz o seguinte: você quer melhorar o parlamento alemão? Dá responsabilidade para os deputados. Né? É sempre assim. Quando você pega estelionatário que é preso na cadeia, isso é uma história antiga, todo mundo conhece. Aí você dá a contabilidade da cadeia para ele administrar, ele se comporta. Se você der responsabilidade para as pessoas agem mais responsavelmente. E por isso que eu não gosto da ideia de legislar nacionalmente sobre uma coisa, mas, porra, é vida que está em jogo. Né? A polícia está matando no mundo, no Brasil inteiro. Em relação a isso, é o seguinte, eu não estou propondo que se legisle nacionalmente. Eu estou propondo que se faça legislação para tirar a polícia militar dessa esfera militar, né, como força auxiliar das Forças Armadas. Não é acabar com as polícias militares, de maneira nenhuma. Elas têm que continuar existindo, óbvio. Né? Mas, por exemplo, uma lei nacional obrigando câmera em todo mundo.
A lei obriga, todas as polícias têm que usar câmera o tempo inteiro. O primeiro ponto é o seguinte, nós temos que chegar lá, né? Terminou a ditadura e o judiciário e a polícia militar foram os poderes da República e os militares, as Forças Armadas, que menos nós interferimos. Certo? Nós criamos um conselho externo da magistratura do Ministério Público, tá? A faca, a fogo e faca. E eles não queriam. E, no final de contas, aquilo que deveria ser um controle externo virou um arremedo de controle externo, porque a maioria das pessoas do que compõem o Conselho da Magistratura são da magistratura e do Ministério Público, são do Ministério Público. Então, não é. E aí nós abrimos mão de fazer isso, né, por conta da pressão corporativa e tal. Isso também tem na Polícia Militar. Agora, eu acho que ela tem que ser, primeiro, deixar de ser uma força auxiliar das Forças Armadas, acabar com isso. E, segundo, desmilitarizar. Certo? Desmilitarizar. Ela tem que ter uma formação cidadã. Vem cá, o que significa na prática desmilitarizar? É uma pergunta que eu faço. Eu ouço isso, mas o que significa isso? Significa tirar a farda, dizer, ó, vocês são uma polícia que vão proteger o cidadão, né, e não proteger o Estado contra o cidadão. Certo? Mudando a ideologia e sem farda. É a polícia americana. O cara coloca a farda quando ele vai fazer alguma atividade ostensiva de prevenção. Aí tem farda. O Rocha, Rocha está dizendo que é para acabar com a polícia. Deixa eu contar. Entendi. Se você passar um dia em Nova York, se você passar um dia em Nova York, um dia em Londres, você vai ouvir mais sirene de polícia do que se você ficar 10 anos no Brasil. Por que isso acontece? Tá? Por que isso acontece? O que acontece? A doutrina de qualquer polícia para combater o crime. Você recebe um chamado, está tendo um assalto, você liga a sirene e vai atrás. Por quê? O objetivo é dissuadir. O objetivo é chegar no local do assalto com a sirene para o ladrão fugir. Você quer que isso aconteça. A nossa polícia não faz isso. Ela quer chegar sorrateiramente para pegar o ladrão com a boca na botija para achacar o ladrão. Olha a diferença. Como é que você muda isso? Não tem sirene de polícia militar no Brasil para dissuadir crime. Não existe nenhum estado do Brasil. Alberto, vou colocar aqui uma questão. Ó, aqui no Ceará, a cada 3 meses, os policiais têm uma bonificação se houver redução dos índices de criminalidade, né? Inclusive, isso gerou até dentro do serviço público toda uma discussão de... É quase um 13º a cada 3 meses e tal, né? O que acontece? Em várias situações, o destacamento que chega para resolver aquele problema evita que seja lavrado um boletim de ocorrência ou um termo circunstanciado de ocorrência. Para quê? Para que os índices não aumentem e se garanta aquele 13º que aparece de 3 em 3 meses e não mais só ao final do ano, certo? Então é o seguinte, por que isso? Porque a gente vive de improviso. Não, mas Rocha, essa coisa da produtividade é um problema em todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos, onde fizeram isso, o que eles fazem? Para eles é melhor pegar 5 caras fumando maconha numa esquina do que elucidar um assassinato. Você entendeu? Porque tem muito mais gente fumando maconha do que assassinato, porra. Então, isso daí é um problema em todo lugar do mundo, tá? Nos Estados Unidos virou um problema e eles diagnosticaram isso, tá? É lógico, porque isso é improviso. O que nós precisamos fazer? Nós temos que ter uma política nacional de segurança, certo? Portanto, a legislação tem que ser federal. Tá? E aí, a polícia militar, quando você vai estudar a origem da militarização da polícia, você chega à conclusão que isso é uma coisa que tem que acabar. Não tem sentido existir. Né? A polícia tem que ser cidadã. E a distorção cultural é tão violenta que a gente vai criando as guardas municipais, que, em princípio, foram concebidas para proteger os logradouros públicos, né? E daqui a pouco você olha, o prefeito está dando fuzil, bazuca, canhão, o diabo para a guarda municipal para ela fazer o que a polícia militar faz. Né? Isso está ficando fora de controle também. E aí é o seguinte, isso é uma coisa absurda, porque a gente sabe que o bandido ele tem a inteligência dele, ele tem noção de que ele está fazendo errado, certo? Então, quando ele tem respeito pela autoridade, ele vê, ele delimita
o raio de ação dele. Quando ele acontece o que nós estamos vendo agora, que é a polícia se impondo pelo medo, pela violência, isso é passageiro, porque o medo e a violência, daqui a pouco o cara perde o medo da violência, e até porque eles começam a se armar. Ontem os caras estavam atirando no helicóptero, parecia a guerra da Ucrânia. O Rocha, olha aqui, perdão a interrupção. A polícia tem que se impor pelo respeito, certo? Ela tem que ser respeitada. O bandido respeita. Por exemplo, a polícia que cumpre regra, que é assim, não tem violência, nós vamos cumprir o troço, vamos cumprir o protocolo da lei, o bandido vai se submeter, ele respeita isso. Agora, se a polícia começa a praticar coisas que o bandido pratica, praticar crime, violência no curso do trabalho... Rocha, você é homem e advogado, então nossos telespectadores não reclamam quando eu interrompo o homem, o problema é interromper a Márcia. Vamos passar para o outro tema, embaixadores, reunião de Bolsonaro com embaixadores. Estamos muito tempo nesse tema. O Bolsonaro reuniu embaixadores para falar mal do Brasil. Foi algo fantástico, falar mal de seu próprio país, do país que ele preside. Não foi nessa reunião o embaixador dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos está sem embaixador no Brasil, a mulher que foi indicada lá deu empate no Senado, até agora não colocaram outro, então não foi embaixador dos Estados Unidos. O embaixador do Japão arrumou uma desculpa, foi para São Paulo no dia, um evento lá de comemoração japonesa. Embaixador da Alemanha não estava presente, foi para passar férias na Europa, o embaixador do Reino Unido não estava presente, passar férias na Europa, e Bolsonaro não convidou as embaixadas, o embaixador da China e da Argentina, ou seja, os principais parceiros comerciais do Brasil não estavam presentes, né? Quem interessa, né? Então, basicamente, foram lá os embaixadores de países, lamento dizer isso, mas irrelevantes do ponto de vista comercial para o Brasil, né, que foram puxar saco do presidente da República do país. Eduardo, Marcos. Não, Márcia, senão os nossos telespectadores vão reclamar. Não, deixa eu só trazer assim, eu estou menos preocupada com a nossa má reputação lá fora, porque ela já é péssima, né? Pior, eu acho que a gente já chegou já conseguiu saturar o que o mundo pensa mal de nós. Eu tenho colaboradores da área de física que dizem que não pisam no Brasil enquanto a gente tivesse presidente. Tá? Então, isso me preocupa menos do que a possibilidade do que a mensagem que ele está passando é de um potencial golpe, ou seja, de não deixar a eleição acontecer ou desacreditar a eleição. E aí eu tenho dúvidas sinceras e honestas como cidadã, se a melhor coisa é a gente dar muito valor para essas afirmativas dele, se ele não tiver apoio, ele não consegue levar adiante, ou da gente se preocupar mesmo e vamos ter que garantir a democracia. É perigoso, aí os cientistas políticos da sala que conseguem enxergar o futuro, né? Porque é isso que ciência faz, olha dado e enxerga o futuro, vamos dizer, eu preciso me preocupar que ele vai dar o golpe, ou eu posso dormir tranquila e não preciso fazer nada, que esse golpe não vai acontecer. E aí, Marcos Paulo? Márcia, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas, assim, repetindo o nosso argumento da semana passada, né? Eu penso que essa é mais uma expressão dos desacertos institucionais do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não se dá bem com instituição, ele teve, digamos assim, um campo de extrema má sorte na sua política externa, porque os seus parceiros foram caindo em desgraça. A eclosão da pandemia também o colocou em uma situação difícil. Acho que um parceiro de gestão de política de saúde, pelo menos inicialmente que ele teve, né, que é o Boris Johnson, que também teve um momento de negacionismo na política de saúde inglesa, agora caiu por completo. Então, eu observo isso muito como a atitude de um presidente errante. Houve comentários de articulistas essa semana, né, a respeito de que seria a grande atitude de alguém que vislumbra a derrota. Esse termo também tem aí alguma coisa de tentativa de prever o futuro, né? Mas o fato é que não é uma iniciativa que vale render frutos. Primeiro, porque não se imagina que ele vá com embaixadores obter apoio para desacreditar o sistema eleitoral interno, né? Segundo, por essa razão que o Alberto apontou, não estavam presentes, digamos assim, os diretamente interessados, as nações que têm negócios no Brasil, né? Terceiro, porque não estava presente a nação líder das Américas, que são os Estados Unidos, que tem
feito gestos reiterados de que, digamos assim, não vão comprar nem esse discurso. O isolamento do Bolsonaro na América do Sul, na América Latina, no contexto do Mercosul, na União Europeia, e eu arriscaria até dizer que mesmo com países, por exemplo, da União Africana, eu não vejo muito para quem Bolsonaro vai falar. Na verdade, eu acho que foi uma ação, um chamamento aos embaixadores para criar um fato. O Bolsonaro, nesse sentido, é um político muito capaz de criar fatos, e até recentemente estava conversando com uma colega também, cientista política, ela disse: a campanha do Lula cria muito menos fatos do que a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro cria fatos sempre. Eu fico me perguntando se esses fatos têm ajudado ele a sair de onde ele está. Ele está como derrotado nas pesquisas há mais de um ano, e essa situação não tem se alterado a despeito dos fatos que ele cria. Eu penso que a agenda é negativa, né? Eu não sei que apoio interessante ele angariou depois dessa, ou se ele apenas agradou os seus. Eu acho que ele, mais uma vez, pregou para os seus convertidos. Eu assisti a manifestação, tive a curiosidade de ir na hora ir lá e assistir. Na hora que terminou, eu até tuitei, coloquei imediatamente no Twitter, e eu usei a seguinte expressão: o Bolsonaro acaba de praticar autoflagelo. Porque foi uma coisa patética, né? Não só pelo que o Alberto falou, que os principais embaixadores não estavam lá, né? Por quê? Por uma razão simples. Quem promoveu, depois a informação chegou, quem promoveu, teve a ideia de fazer esse negócio, foram os generais de pijama do Planalto. E fizeram tudo à revelia do Itamaraty. Eles deixaram Itamaraty de fora, né? E os convites todos partiram da presidência. E os embaixadores, que são acostumados com esses protocolos, receberam lá. Imagina o cara do Japão, recebe um convite da presidência e olha, não tem nada com o Itamaraty. Esses caras desconfiam dessas coisas. Isso aqui é alguma palhaçada. Então, os mais espertos, que não queriam participar desse circo, foram arrumando um motivo e saindo fora, e não compareceram, né? E o Bolsonaro cometeu um ato de improbidade, claro, evidente, né? Ele teria que ser caçado pelo que ele fez. O Roberto falou: o cara reúne a diplomacia internacional para falar mal do próprio país, tem que caçar, né? Isso é um ato de improbidade, claro, né? Agora, por que não acontece? Não acontece porque agora o Temer deu uma entrevista na quinta ou na sexta-feira, dizendo o seguinte, que a Dilma foi caçada porque ela não sabia se relacionar. Ela é uma mulher honestíssima, a expressão que ele usou, honestíssima, mas não sabia se relacionar. Então é o seguinte, a deficiência de relacionamento da Dilma virou ato de improbidade, e o ato de improbidade do Bolsonaro é uma deficiência de se relacionar com as pessoas. Ô, Rocha, eu diria que Bolsonaro foi antipatriota. Um patriota de verdade não junta embaixadores para falar mal do seu próprio país. Isso é falta de patriotismo. Isso é um ato de improbidade, entendeu? Agora, o que acontece, Marcos, a respeito do que você falou? Eu sou advogado, eu vivo da advocacia, mas adoro política e fico metido na política o tempo inteiro. É o seguinte, habitualmente, o que a gente está acostumado é que o prefeito, o governador e o presidente da República, no cargo, vão para a reeleição e procuram retardar o processo eleitoral o máximo possível. Quanto mais tarde começar o processo eleitoral, melhor para ele. O Bolsonaro é uma esquizofrenia, porque ele está fazendo campanha desde o dia que ele sentou na cadeira de presidente. Ele começou esse ano fazendo motociata, fazendo campanha escandalosamente, violando a lei eleitoral. Ô, Rocha. Né? E aí vem essa expressão dessa sua amiga, que você falou que o Lula não cria fato. O Lula não precisa criar fato. Os fatos que o Bolsonaro cria é que estão elegendo o Lula. Olha aqui, nós temos mais 20 minutos de programa, tá? Eu prefiro, você mencionou aí, né? A Dilma se relaciona mal com as pessoas. Agora, o contra-exemplo é a Anitta. A Anitta se relaciona muito bem com todo mundo, né? E detalhe, né? Muita gente gostaria de se relacionar bem com a Anitta, inclusive eu. Né? Ela é fantástica. Alberto, você quer a Anitta fazendo propaganda do seu livro. Ia vender, porra. Olha, Anitta, eu já falei, olha... Tirando uma foto assim, né? Eu quero, claro que eu quero. Você devia mandar.
Você devia mandar Alberto, o livro. Eu queria o livro lá, o livro do lado da bunda da Anitta, aquele negócio do vai malandra, batendo na bunda assim, com o livro ali do lado. Alberto, deixa eu dizer uma coisa. O que os dados mostraram? Vamos falar de evidências, tá? Ela vai e apoia o Lula. Quem é que ganhou mais com este apoio? O Lula ganhou mais votos depois do apoio da Anitta, ou a Anitta ganhou mais seguidores que ela não tinha anteriormente? Márcia, a Anitta vai malandra, ela é muito inteligente. Então, assim, o que ela... Desde o começo, a jogada era muito clara. Ela está... Quem está com um monte de eleitores, e eleitores que não são os seguidores dela, em muitos casos, ela apoia, essas pessoas passam a prestar atenção nela, e aí passam a ser seguidoras dela. Mas os seguidores da Anitta ou já votavam no Lula, ou não foi o fato da Anitta dizer que vai votar no Lula que faz essas pessoas seguirem, vamos dizer, ou resolverem, vou votar no Lula, porque, afinal de contas, a Anitta me disse para fazer isso. Agora, vamos dizer assim, deixa eu trazer um paralelo a isso, que tem a mesma função de dados. Uma outra pessoa que segue o Lula, o seu vice-presidente, quando entra, também não carrega voto. Se tu olhar a pesquisa antes e a pesquisa depois, continua a mesma coisa. E aí vem a minha pergunta, de novo, para os senhores entendedores de política, porque eu sou uma mera física. Ah, o que a gente ganha com o Alckmin? O que o Lula ganha com o Alckmin? Márcia, não ganho nada com a Anitta, mas eu acho que talvez vocês que são entendedores possam me dizer em que o Alckmin ajuda. Márcia, as pessoas partem de pressupostos e fazem afirmações. Né? Foi o que você falou aí. Né? Cadê a evidência de que a Anitta aumentou voto em Lula? Não aumentou nada. A pesquisa que saiu depois mostrou que não aumentou nada. Então, você tem um pressuposto. O pressuposto básico é que os eleitores são alfaces descerebradas. Alfaces descerebradas esperando ouvir aquela celebridade da música pop que eles gostam. A minha celebridade da música pop disse que vai votar em Lula, então eu também vou. Porra, só uma pessoa descerebrada faria isso. O eleitor não é descerebrado. Isso é um preconceito contra o eleitor. Né? A mesma coisa achar que um vice, as pessoas estão votando no Lula. Olha só, Lula foi eleito em 2002 sem apoio de nenhum governador de estado. Bolsonaro foi eleito em 2018 sem apoio de nenhum governador de estado. Né? Se apoio de governador de estado não faz diferença, imagina de uma celebridade. Não faz diferença alguma. Não faz diferença alguma. As pessoas não raciocinam. Descerebrado é quem acha que a Anitta vai levar voto para Lula. Não é o eleitor, porra. Eu acho um absurdo, é um preconceito contra o eleitor supor que uma celebridade vai levar voto. É um verdadeiro absurdo, é um elitismo de sociedade desigual, escravista, de Casagrande Senzala, um elitismo brutal isso. Né? E o que o Lula ganha com Alckmin? Que foi sua pergunta aí. Ora, ele quer ampliar. Lula sabe, Lula é inteligentíssimo, é um político experiente, né? A experiência dele, ele foi formatado no sindicato, ele sabe o seguinte, que não basta vencer uma eleição. Uma vez a eleição terminada e vencida, você tem que governar. E para governar é necessário ampliar. Você não governa só com o seu partido. E você não governa só com os seus símbolos. Você tem que trazer outras figuras, outros símbolos, você tem que mobilizar gente de outra área. E Alckmin cumpre esse papel. E isso é muito relevante. Márcia, eu acho não, tenho certeza, que esse convite para o Alckmin ser vice do Lula não visou voto. O Lula não se preocupou um minuto com isso, sobre se o Alckmin ia trazer voto ou não ia trazer voto. O Lula está com a compreensão que a cena agora, embora não seja igual a de 2002, quando ele convidou José de Alencar, que também não acrescentou um voto para ele em 2002, que ele tinha que criar uma simbologia de que ele não saiu da prisão e está tentando voltar à presidência da República para se vingar, para fazer uma revanche contra os adversários. Né? Então, isso é fundamental, porque se você voltar um pouco atrás, coisa de 7, 8, 10 meses atrás, tinha muita gente perguntando, mas que Lula está vindo aí? Certo? Que Lula está vindo aí? Né? Então, isso era mais um complicador que precisava ser eliminado, um complicador sério.
certo? Porque eles iam perguntar de qualquer maneira que Lula está vindo aí, porque o que o Lula vai fazer com a Petrobras, o que o Lula vai fazer com as privatizações que já foram feitas, o que o Lula vai fazer com a reforma trabalhista, o que o Lula vai fazer com o teto de gastos, com a autonomia do Banco Central. Então é o seguinte, o Lula tem uma canga em cima dele muito grande, certo? E ele precisa diminuir, né? E a forma de diminuir isso é o quê? Coloca o Alckmin de vice, certo? Que já é um sinal definitivo para as pessoas que o Lula está vindo pacificar. Embora eu, pessoalmente, penso como você, assim, saindo um pouco da estratégia eleitoral, de que o Lula não precisa provar isso para ninguém. O Lula fez 8 anos de governo de absoluta pacificação nacional. Foi o presidente que mais ouviu a sociedade na história do Brasil. Todo dia tinha uma conferência nacional de não sei o quê, reunindo 2.000, 3.000, 5.000 pessoas para discutir um projeto para a área de ciência, tecnologia, educação, saúde. Lula, o governo dele ouviu todo mundo, né? Então, a rigor, bastava dizer isso para as pessoas, mas isso não resolve. Ele tinha que ter uma simbologia. E a simbologia, na minha opinião, foi o Alckmin acertadíssimo, porque o Lula é um cara que ele é a pessoa certa para esse momento que nós estamos vivendo. E nenhum político no Brasil tem a capacidade de diálogo, de pacificação, de conversa, né, de aceitação dentro da classe política empresarial, como o Lula tem. Ele conversa com todo mundo. As pessoas aqui, num dado momento, resolveram não conversar mais com o Lula. O Lula foi preso, tentaram impor um esquecimento do Lula e tentaram deixar o Lula de lado. E não se faz isso com a liderança do tamanho do Lula, né? O Lula tem consciência do que ele é, do que ele representa, e ele vai fazer isso, né? Aliás, ele está fazendo, né? Eu vejo muito jornalista aí fazendo crítica que o Lula está com dificuldade nos palanques. Que dera se o Ciro Gomes e o Bolsonaro tivessem as dificuldades que o Lula tem para formar palanque. O Lula está com 2 palanques no Rio, 2 palanques no Ceará, 2 palanques em Pernambuco, quase 2 palanques em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. O problema dele é ter demais, certo? O Bolsonaro tem de menos, tem lugar que ele não tem palanque, o Ciro não tem lugar nenhum. Rocha. Né? Rocha. Então, Rocha, o Ciro não tem vice. O Ciro não tem vice. Ô, Rocha, estão dizendo que talvez o Lula tenha 2 palanques em Minas. Pode ser. Então é o seguinte, vamos lembrar que essa é uma prática que no Paraná o Lula já teve 2 palanques. Tá? O PT tinha candidato a governador e o Requião era candidato a governador, o Lula veio e subiu nos 2 palanques. Então, isso é uma coisa da política brasileira, porque nas colônias, os polacos se comportam de maneira diferente do que os polacos nacionais, entendeu? Então, é normal isso. Então, o Lula, na minha opinião, é o cara que serve para esse momento que nós temos, de pacificação. Tá? Quantos palanques o Lula tem no Ceará, o Marcos Paulo? Agora ele tem, no mínimo, 2. Mas deixa eu dar uma nova informação. O capitão Wagner aqui, que deve ser o candidato do bolsonarismo, foi para a atividade do Bolsonaro no sábado passado. O Bolsonaro fez uma motociata aqui, no mesmo momento da Marcha para Jesus, né? E eu tenho colegas que foram fazer trabalhos etnográficos, observar os eventos, né? Então, a Marcha para Jesus estava mais presente o Espírito Santo, que é aquele que nós não vemos, né? Porque não estava muito mobilizada. A motociata, sim, tinha um grupo bom de motoqueiros. O capitão Wagner esteve presente, foi sagrado pelo Bolsonaro como candidato, mas até agora não colocou nenhuma foto na sua rede social. Então, está se especulando que talvez o Lula tenha até 3 palanques no Ceará, na medida em que o capitão Wagner não colocou uma fotografia nem no Twitter, nem no Instagram. Mas, com relação à pergunta da Márcia, acho muito interessante que ela tem 2 dimensões. Primeiro, a de conteúdo, né? O PT já tinha lançado no ano passado um documento longo com propostas para o momento, para a crise, e propostas para o futuro, né? E, do ponto de vista de elaboração, o PT não está muito diferente. O PT, que trabalhou uma conciliação programática em 2002, é o que continua existindo até agora, né? Mas, do ponto de vista, eu penso, né, da imagem, da construção de uma candidatura, que é mais do que as suas propostas e tal, o Alckmin, ele chegou no momento em que o Lula já estava bem de percentual eleitoral, né? A discussão com o Alckmin acontece, o Lula já estava bem. Então, eu penso que ela tem a ver com a dupla dimensão. Primeiro, uma espécie de consolidação do eleitor médio que já havia se transferido para o Lula em 2021. Essa operação de aproximação, a saída dos 30% do PT, que é o que o
o Haddad teve no primeiro turno de 2018, né, em direção a esse Lula que virou de 2021 para 2022 com mais de 40%, batendo 45% de preferência eleitoral, já significa que o eleitor médio já veio, esse eleitor que nem sempre vota no PT, esse eleitor que pode ter votado no Bolsonaro em 2018. Então, quando houve essa aproximação, ela também pode ter menos o sentido do que vamos ganhar a mais, mas o sentido do que vamos evitar perder, né? E também tem uma outra dimensão, que, inevitavelmente, segmentos que foram inimigos do PT em 2016 e em 2018 estarão na campanha do Lula, se o PT quiser vencer a eleição, e integrarão o apoio ao governo se o PT quiser governar, porque esses segmentos continuam tendo voto, continuam sendo legítimos. Então, embora seja um elemento doloroso e pode, do ponto de vista de quem ou quem vota no PT sempre, né, ou possa ser um elemento arriscado, do ponto de vista de quem olha para a experiência de Dilma com Temer, né? A presença do Alckmin, eu penso que tem esses dois papéis: consolidar um relacionamento com esse eleitor médio e ter alguém que possa, digamos assim, fazer embaixadas, fazer diálogos, como, por exemplo, o Alckmin fez recentemente, visitando o Temer, que acabou de atrasar a convenção do PMDB, né? Então, acho que tem essa dupla questão. Agora, com relação ao que o Rocha falou, tem uma questão, Rocha, que eu considero importante, seja assim, o Lula ouviu todo mundo. É bom pensar que segmentos importantes da classe média não se sentiram ouvidas por boa parte do governo do PT, né? Se você pegar bem segmentos das pesquisas, o PT passou muito tempo do seu governo com taxas de juros altas, com taxas de cartão de crédito altas e encarecendo, digamos assim, o custo de vida tradicional da classe média, quando colocou direitos para as empregadas domésticas, o que encareceu o custo de vida, quer queira, quer não. É direito, tem que ser garantido, mas encareceu o custo de vida. E não houve alívio correspondente, por exemplo, numa reforma tributária, num imposto de renda, né? Não se taxou os dividendos para garantir uma isenção maior das classes médias. Então, segmentos da classe média não se sentiram ouvidos por esses 13 anos, certo? E isso, digamos assim, a presença de uma figura como o Alckmin, que é uma figura tipicamente de uma classe média tradicional ou até mesmo de uma classe média competitiva, de grandes centros urbanos, é um sinal importante, tá? E eu falo isso em razão dos estudos que fiz, porque sou um eleitor do PT há muito tempo, então eu poderia até nem gostar da presença desse Alckmin, como me surpreendi em 2002 com o Zé Alencar. Mas a razão não me autoriza a dizer outra coisa. Eu acho que o Alckmin tem a ver com essa composição mais ampla, né? E com necessidades de governo, porque se alguém me disser que 2023 será um ano fácil para qualquer presidente da República, eu só quero que essa pessoa me diga as razões. Márcio, quando eu estou em Curitiba, primeiro é o seguinte, vamos lembrar que eu estou em Curitiba, certo? Que foi um bolsonarista estupendo em 2018, deve ter tido 80% dos votos aqui em Curitiba, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu não vou me relacionar com 80% da cidade, eu moro aqui, né? Então, vocês fazem ideia o contingente de bolsonarista com quem eu me relaciono diariamente, né? Certo? E eu quero dizer que a maioria esmagadora das pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018, os bolsonaristas, são pessoas com quem a gente conversa normalmente, sem problema nenhum. Certo? Tem os beatos, né? E isso a gente consegue identificar. Não precisa nem ter detetor de beato, a gente identifica isso fácil, né? E aí você vai saindo fora, vai evitando e tal. Mas eu costumo dizer para os pessoal mais à esquerda, porque quanto mais a situação é parecida com Curitiba, mais a esquerda tende a ir para o gueto, né? Tende a se entrincheirar, né? E o gueto é a pior coisa que pode acontecer com qualquer segmento político, né? O isolamento. Então, você tem que sair, você tem que se abrir, né? Você tem que ser magnânimo. Você votou no Bolsonaro, tudo bem, não tem problema, está arrependido, vamos trazer o cara, certo? Continua votando? Dá licença, vai para lá. Não, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, para o pessoal de esquerda, como consolo, vamos dizer assim, a esquerda brasileira, tá? Ela teve dois momentos nos 500 anos de existência do Brasil em que ela foi protagonista, certo? E não coadjuvante. Tá? Foi com o PCB em 1946, que fez 10% da votação nacional,
foi uma coisa estupenda. O partido ganhou uma representação extraordinária no Congresso Nacional, com figuras de altíssimo quilate, né? Poeta, jornalista, intelectual, profissional liberal. Se olhar a bancada do PCB em 1946, é uma loucura. O que aconteceu? Em 1947, certo? Foi um dos primeiros, o pessoal fica usando esse estrangeirismo, foi o primeiro caso de lawfare no Brasil, assim, grande, né? Foi a cassação do PCB pelo TSE em 1947. Usaram o sistema de justiça para tirar os comunistas do jogo, né? Então, isso era lawfare. Portanto, isso já existe há muito tempo, esse troço. Mas aí é o seguinte, passam-se os anos, certo? A esquerda sempre atuando como caudatária, como coadjuvante dos liberais democratas, durante os governos do Getúlio, depois do Juscelino, aí vem o golpe militar, a esquerda vira caudatária dos democratas liberais, Ulisses, Guimarães, aquele povo todo dentro do MDB, né? A esquerda que tentou ter autonomia de voo, foi para a luta armada, quebrou a cara e depois teve que voltar para o leito histórico. Ô, Rocha, a turma vai reclamar que você está falando demais. Se fosse a massa, ninguém reclamaria, mas é você. Só estou encerrando. Termina a ditadura, certo? E quem é que, finalmente, pela primeira vez, a esquerda assume a condição de protagonismo? É o PT. Certo? Porque o PT é o seguinte, ele não é caudatário, ele não é coadjuvante dos liberais democratas. É ao contrário. Certo? Você vê que é o PT que está atraindo para a esfera da aliança dele os democratas liberais, né? E ele comandando à frente, né? Isso é uma novidade extraordinária na política brasileira do ponto de vista da esquerda. E as pessoas querem tanto que não conseguem enxergar o tamanho disso aí, né? Pessoal, o tamanho da importância que tem o PT ser protagonista, né, da política e montar uma frente como ele está montando. Nosso programa está chegando ao final. Nosso programa está chegando ao final. Ô, Márcia, você fecha o programa para o pessoal não reclamar, porque o Rocha falou demais, o Rocha é homem. Vamos fechar o programa com a mulher. Posso pedir uns 2 minutinhos? Deixa eu trazer a última provocação para o Marcos Paulo. Marcos Paulo, eu estive 2 semanas atrás em Fortaleza, procurei desesperadoramente, não achei nenhuma toalha do Ciro. Tá? Será que agora que ele conseguiu tirar a Isolda do jogo para ser governador, esse novo governador vai aparecer alguma toalha do Ciro aí em Fortaleza? Eu quero a toalha da Anitta, eu me enxugaria com prazer na toalha da Anitta, viu? Ele tem como pandemia, mas que coisa triste. Vamos, Marcos Paulo. A Márcia está querendo arrumar confusão com o Marcos Paulo lá no Ceará, rapaz. Eu sinto lhe dizer que como boa parte, ou, sei lá, todos os vendedores dessas toalhas são homens heterossexuais casados e as mulheres estão muito machucadas com essa decisão, porque o tema dessa semana toda aqui é que os homens impediram a primeira mulher governadora de ir para a reeleição, né? Eu acho que as esposas não vão permitir que essa toalha apareça. Mas fora de toda brincadeira, chama muita atenção que mesmo aqui em Fortaleza a gente não tenha, e eu também não tenho visto em Sobral, tá? A gente não tem a toalha do Ciro, né? Ou pelo menos não tenha com uma expressão que facilmente se encontre. Rocha, segura aí, Rocha. Você está falando demais, Rocha. Não deu os 2 minutos, eu estou pegando uma carona com ele. É o seguinte, para fazer para ele o seguinte, a informação que chegou aqui para mim foi que, com o apoio do Lula e do Ciro, a governadora seria reeleita no primeiro turno, né? Com apoio do Lula e do Camilo. A figura política mais aprovada, a figura estadual mais aprovada aqui é o ex-governador Camilo Santana, que recentemente saiu do governo, né? Eu acho que o PT deveria lançar Eunício, apoiar Eunício Oliveira para governador. Alberto, eu acho que o Eunício quer. Vamos ver, né? Mas o fato é que, para fazer a vinculação, digamos assim, com o ex-governador Camilo Santana, que é muito bem aprovado, está muito bem cotado para o Senado, e que está com o partido coeso em torno de si, tem outro grupo partidário também em torno de si, eu acho, Alberto, que aí vai ter mais peso a estrutura partidária. Eu acho que o PT vai querer ter o nome. Mas o fato é que a liderança estadual mais aprovada hoje aqui é o governador Camilo, que foi quem já ajudou os Ferreira Gomes a eleger o prefeito da capital. O Roberto Cláudio, que será o candidato pelo PDT, saiu da prefeitura com avaliação em baixa,
não apareceu muito na candidatura do seu sucessor. Agora, só uma coisa, foi bom que você tivesse cometido esse erro. Rocha está proibido de falar. Eu sou homem branco. O Rocha não é branco, mas é homem. Então, um homem branco impedir o outro homem de falar é do jogo. Não impeço a Márcia, que é mulher. Branco, isso daí jamais. Um homem branco impedir um homem negro de falar é um ato de violência e de preconceito. Não, mas você é advogado, você é da elite. Você é rico, tem o escritório de advocacia, é rico, é da elite. Mas Alberto, deixa eu só te ajudar aqui. Então, o candidato que será do PDT, ele saiu da prefeitura depois de 8 anos, né? Ele não participou muito da campanha do seu candidato à sucessão, nem a família Ferreira Gomes, né? Quem fez a campanha na rua, quem tinha potencial eleitoral para se aproximar do candidato Sarto, que foi eleito prefeito em Fortaleza? O então governador Camilo Santana, do PT. Agora, a mesma situação se mantém. Então, a candidatura que vier, organizada pelo ex-governador, pelo PT e por esses partidos que estão juntos, PMDB, PV, PCdoB, até o PSDB tem participado dos debates, será uma candidatura forte porque ela conta com a figura estadual mais bem avaliada, que é o governador, e será o palanque do Lula, que tem a maioria dos votos no estado do Ceará, na capital, em todas as regiões. Vamos encerrar, pessoal. Até a próxima semana. Grande abraço. Grande abraço. Conhecê-lo,